Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E bom, finalmente trago aqui o episódio 17 da segunda temporada de Hanako. E sim, eu sei, eu tô tão atrasada que a temporada já acabou e eu não trouxe esse resumo. Então me desculpem mesmo. Inclusive, ignorem minha voz meio gripada e o barulho dos vizinhos, tá bom? É que desde ontem eles estão fazendo esse barulho. E bom, sem mais delongas, vamos logo pro resumo. O episódio começa da mesma forma que o outro episódio acabou terminando, com a Yashiro e o Hanako sendo encurralados pelos aldeões da vila. Só que a gente não fica no ponto de vista deles, a gente fica no ponto de vista da Sumire, onde ela fala que o povo da vila falava que as garotas que eram sacrificadas falavam que quando elas jogaram ali, elas iam para o lugar de felicidade com budas, deuses. Só que ela sabia desde o início que não era isso que, bom, aquele lugar levava quando ela caía naquele buraco. E bom, logo depois começa a sair uma sombra bizarra dela. E logo depois essa sombra começa a atacar os aldeões. E a maioria deles começa a virar esqueleto. É, meio bizarro. Mas logo depois o lugar onde o Hanako e a Shiro tá acaba rachando. E eles acabam quase caindo. Mas o Hanako conseguiu se segurar e segurar a Shiro junto. Só que aí a Sumire fala que vai acabar com aquilo. E literalmente a menina do nada só dá um pulinho e cai. Simplesmente assim. Ela basicamente pulou ali e foi pra morte do nada. E curioso que o Hanako só fica com uma expressão de oi? Que tá acontecendo aqui? Logo após isso, Hanako e a Yashiro acabam indo parar no lugar onde eles começaram. Até que logo depois a Sumire acaba aparecendo e os dois ficam meio desconfiados, principalmente o Hanako. Ele até pergunta qual é a intenção dela. E ela fala que não tem intenção nenhuma. E ela explica que aquele mundo resetou. Porque basicamente toda vez que ela pula naquele buraco, ou seja, morre, ela acaba resetando o mundo e quando ela morre reseta, alguma coisa assim. E ele até pergunta se ela tá aliada ao número 6 e alguma coisa, só que ela fala que não. Desde o dia que ela morreu, longínquo dia que ela morreu e despertou como Yorishiro, ela tá ali repetidamente morrendo e o mundo resetando. E ela fala que realmente tá cansada disso. E ela fala que o número 6 nunca foi a visitar, mas ela sempre acreditou que ele fosse, mas ele nunca foi. E logo depois ela acaba mostrando o Yorishiro dela, falando pra eles tirarem, pra eles voltarem pro seu mundo. E bom, Hanako até tenta perguntar, dizendo, ô Yashiro, peraí, tu não me avisou não, e ela tinha um Yorishiro e alguma coisa? Até que Yashiro só tapa a boca dele e ela pergunta pra Sumire do porquê ela gosta tanto do número 6, sendo que ele não é uma boa pessoa, de acordo com o ponto de vista da Yashiro. Por conta que nas visões da vida deles, que a Yashiro viu, ela acabou falando que ele nunca sorria e não mostrava nenhum tipo de emoção. E basicamente é isso. E pergunta do porquê ela realmente gostava dele, alguma coisa. E fala que ela só se apaixonou por ele por ela estar presa aqui. E ela acaba falando pra Sumire pra eles irem voltar juntas pro mundo humano. Até que o Hanako acaba intervindo, falando pra Yashiro de que eles têm que salvar a Aoi. Que se eles tirarem o Yorishiro dela, o selo no caso, vai tudo voltar ao normal, mesmo que a Aoi esteja estranha. Só que a Yashiro que fala que sabe, mas ela pergunta se não há outra forma de resolver isso. E aí a Yashiro acaba mencionando que quando o número 6 acabou levando a Aoi, ele mencionou que com ela ele irá resolver os problemas daquela escola. E os moradores da vila também falaram a mesma coisa. E aí a Yashiro também fez outras comparações, de que a Aoi tem um sobrenome Akane, e ela também supõe que Sumire também tem o mesmo sobrenome. E ela encaixa que ambas as duas estão na mesma situação. E fala que a escola e aquela vila tem o mesmo problema. Um portal se abriu e uma pessoa precisa ser jogada no problema. E ela acha que, bom, não acontece mais esse tipo de ritual de sacrifício hoje em dia. Então, ela acha que o número 6 não tem essa consciência de que não se faz mais isso hoje em dia. Então, a Yashiro acha que não tem uma forma de tentar convencer ele. E, bom, basicamente isso, de a forma de salvar a Aoi. Até que o Hanako fala que, ok, é uma boa ideia, só que por que tem que levar a Sumire junto? Aí a Shiro até tenta explicar de que a Sumire é durona, ela é mó maneirona, ela pode ajudar em alguma coisa. Inclusive a Sumire até concorda em ir junto com eles. Só que a Sumire fala que tem um porém de que ela não tem nenhum conhecimento de uma outra saída daquele lugar. Até que a Shiro fica desesperada, até que logo depois o Hanako pergunta se a Sumire promete não nocautear ele de novo. Porque se realmente ela prometer, ele fala que pode dar uma carona para elas duas. E a gente acaba vendo que ele tinha acesso àquele elevador do início do arco. Logo após temos uma cena do Akane e da Aoi, onde, bom, a Aoi meio que acaba cuidando dos machucados do Akane e ele fica mal feliz, falando até pela casa com ele e ela aceita. Sim, é bem estranho. Até o Akane fica sem entender, pra vocês terem noção.
Até que a Aoi chega numa conversa de Akane, por que você gosta de mim? Você realmente gosta de mim? Ele afirma que sim. Só que ela fica, então, por que você muitas vezes coloca eu em um pedestal tão grande? E aí a gente vê um desabafo da Aoi, onde ela menciona que muitas vezes as pessoas só preferem acreditar no que elas quiserem e não tentam conhecer ela de verdade. E também ela percebeu que nos últimos tempos até Yashiro e o Akane têm mentido pra ela. E ela queria a verdade. Inclusive ela até pega o relógio lá do Akane e pergunta o que era aquilo. O Akane até fica, oxe, como assim? E ele até queria explicar, mas Aoi só chama ele de mentiroso e ela queria saber a verdade. E na hora que a Aoi tava indo embora, já que ela falou que não queria falar mais perto de ninguém, o Akane só vai lá, puxa ela e ela acaba caindo no chão. E ele acaba falando, tentando falar a verdade pra ela. Então, já que ela quer tanta verdade, ele fala que a odeia. E também fala de que como é que ela não sabia disso? Sempre esteve por ali o tempo todo. E também ele fala que conhece ela muito bem. Ele fala que ela é uma garota muito inteligente e que, bom, vê as pessoas só através do superficial. Ela realmente nunca tentou conhecer as outras pessoas e nem as outras pessoas tentaram realmente conhecê-la. Até porque ele falou que também muitas vezes ela realmente precisa ser uma garota arrogante. Tanto que muitas vezes ela realmente acaba sendo falsa com as outras pessoas. E fala que o motivo dela querer sumir sem ninguém perceber é que seja antes das pessoas começarem a odiá-la. E falou que sempre, sempre, sempre odiou isso nela. E aí, logo depois disso, a Aoi começa a chorar. E ele pergunta por que ela estava chorando, sendo que ela queria a verdade. E ela falou que não pediu nada e fala que odeia ele também. E assim o Akane acaba lembrando de uma memória antiga do passado, onde ele menciona que uma vez, por uma briga que ele e ele tiveram, ela começou a chorar, depois que ele falou que odiava ela. E aí, a única coisa que ele acabou pensando é que foi muito fofinha a reação dela. Logo depois, ele pega a mão dela, dá um beijinho e fala que a ama e que sempre amará ela. E é uma cena bem bonitinha. Logo depois disso, eu vi uma cena de comédia onde ele fala que só de. Ela pode até falar que odeia ele, mas só de ele falar que odeia ela já começa a chorar. Logo depois ela dá um socão no estômago do coitado que fez ele cair no chão. Que sinceramente dá uma dor na Kanye, por conta que o coitado só apanha esse episódio. Enfim, logo depois disso ela fica falando, não, você me odeia, eu odeio você. Só que ele fala que não, que ele realmente estava mentindo sobre aquele negócio lá, porque ele realmente ama ela. E bom, mesmo ela não falando realmente, ele sabe que ela também sentiu mesmo. E inclusive nessa hora aqui, eu realmente tive expectativa de que ia assim rolar um beijinho. Eu já tava feliz. Aí vai ver, aparece o imbecil do Toru empatando. Ai, que ódio. E o imbecil ainda fala que se atrapalhou alguma coisa. Obviamente aquilo ali deixa o Akane tiltado porque ele apareceu do nada. E o motivo do Teru tá ali é por conta da Aura Bom, que foi mencionado em episódios atrás. E bom, ele tava acabando com um monte de sobrenatural, até que ele acabou achando os óculos do Akane. E ele acabou percebendo que ele poderia estar em problemas, então por isso que ele foi até ali. E, inclusive, basicamente, ele até pede desculpas pro Akane, já que ele deve ter demorado. Até o Akane é até estranho porque ele pediu desculpas, mas logo depois ele tá com um ataque no coitado do Akane. Sim, de novo. Eu falei, o coitado só apanha nesse episódio. Aí o Teru alerta ele pra ele não voltar à forma humana dele e continuar como de número um por conta que ele só tá aguentando esse negócio aí por conta da versão dele de número um. Então, ou ele vai perder uns aninhos de vida, ou ele vai morrer. Então é melhor ele ficar nessa forma aí. Logo após isso, quando eles já estão indo embora, o Akane pergunta pro Teru do porquê eles não voltam pelo lugar onde ele veio. E o Teru fala que aquilo ali era só um lugar de ida, não tinha como voltar por lá não. Até que logo depois ele dá um salto enorme para atacar um sobrenatural que tá vindo atrás deles. E ele avisa que os sobrenaturais ali são fortes e vingativos. E que a lógica na margem distante não se aplica a eles. Então ele pede para eles tomarem cuidado. E logo depois ele entrega um negócio lá de proteção pra Aoi, pra ela ficar segura. Inclusive, ele comenta de que realmente poderia até esperar que o Akane poderia estar ali. Mas ele não entende de por que a Aoi tá ali. E assim, eles acabam contando a história do que aconteceu, que o número 6 pegou ela para sacrifício e blá blá blá.
E o Teru entende que é o número 6 que está envolvido nessa situação. E o Akane pergunta se ele conhece ele. E o Teru fala dizendo que mais ou menos. Por conta que ele fala que embaixo da escola, antigamente, era uma vila. E essa vila meio que sacrificava umas gurias aí. E sim, tinha relação com a família Kane, que tinha um grande prestígio. E essa família Kane são os descendentes da Kane que a gente conhece. Que no caso é da Aoi. E o número 6, a relação que eles têm com eles é que ele meio que vigiava as gurias que iam ser sacrificadas. E ele continua falando que também o número 6 seria meio que protetor, mesmo ele tendo virado um mistério ainda. E logo depois o Akane não entendi, como assim protetor? Até que o Teru explica um ponto de vista diferenciado. Ele fala que os 7 mistérios não são só 7 mistérios comuns de uma escola. Eles, no caso, são considerados meio que entidades e que meio que são um problema para a escola e protegem ela ao mesmo tempo. Alguma coisa assim. E fala que meio que os 7 mistérios estão pelas suas autoridades. Por quem? Sim, pelo Hanako, que está quebrando os Yorishiro junto com a Yashiro. Inclusive, o Teru acaba falando pro Akane tomar cuidado, já que futuramente, provavelmente, o Hanako vai atrás do Yorishiro do número 1, então ele pede para ele tomar cuidado. E além também de que fala que mesmo o Akane desprezando o poder dele de sobrenatural e alguma coisa, o Teru fala que futuramente talvez eles precisem dessa habilidade. Logo após isso, eles acabam finalmente indo pra saída e o Teru acaba avisando para eles não olharem para trás, porque senão eles não vão conseguir voltar de qualquer forma. E bom, assim eles prosseguem o caminho deles e uma coisa bonitinha acontece. A Aoi acaba conversando mais com a Kane e eles acabam conversando sobre coisas que eles querem fazer. Inclusive chegou no assunto sobre do que o Akane gosta. E ele admite que gosta da Aoi. E a Aoi fica meio chorosa e infelizmente ela larga a mão dele. E ela deseja mentalmente que queria também falar isso. Ou seja, queria falar que amava ele também. Logo depois disso eles acabam conseguindo chegar lá. E o Akane quando vai olhar para trás e falar, oi Aoi, chegamos. Ele percebe que ela não tá lá. Logo após isso, na próxima cena, Sumire, Hanako e Yashiro acabam finalmente chegando no mundo dos humanos. E, bom, parece que tá tudo de boa, e sei o quê. E, bom, Sumire e Yashiro comemoram que tá tudo bem. Até que o Hanako começa a falar umas coisas curiosas. Por conta que ele soube pelo Hagu Jodai que a Aoi acabou ficando por lá mesmo. E de acordo com ele próprio, ela não poderia voltar, por conta que já que ela é uma humana normal, e já por desde a mais distante até lá, ela já estaria morta. E sem falar que como ela é uma sacerdotisa que já foi sacrificada, o tempo de vida dela já passou para Yashiro, que cancelou a morte da Yashiro praticamente. E por conta desse sacrifício, ele e a Yashiro vão ter que se separar. Inclusive mostra até uma cena de alguns sobrenaturais sumindo. Ele fica triste em saber que vai sentir saudade da Yashiro. E assim, logo depois disso, quando o episódio acaba, o rosto dele começa a rachar. E assim o episódio acaba com isso. E mano, esse episódio... Olha, a única coisa que eu tenho a dizer é que Hanako não vai ser a mesma coisa depois desse episódio, tá bom? Muita coisa vai mudar aqui. Quando eu falo muita coisa, é muita coisa mesmo. Agora que a história vai começar de verdade. É isso que eu tenho a dizer. Mas, em resumo, esse episódio foi bem legal. E eu realmente gostei do casal Akane com a Aoi. E, sinceramente, o próximo episódio vai ser tristeza. E, bom, espero que vocês tenham gostado. E eu tô com sono. E tchau. Até a próxima. Ainda bem. Até um outro dia.